A gente parou aí em Romanos capítulo 12, falando da bacia de bronze. Falando que a bacia de bronze era feita de espelhos das mulheres, espelhos polidos de bronze das mulheres. E a gente está falando como a gente deve nos ver. A gente estava falando como deve ser essa transformação da nossa mente. Quanto mais você pensa, quanto mais você fixa a sua atenção em algo, mais você vai se tornando, é o processo de adoração. Salmo 115, muito obrigado, vai dizer isso. Tornem-se semelhantes a eles, todos quantos neles confiam. Ok? Então, quanto mais você fixa a sua atenção, mais você vai se tornando. Ou seja, o desejo da nova criatura é sempre tornar-se como o seu Criador. Há um desejo dentro de nós nos tornarmos cada vez mais como Deus, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dEle. Você sabe que toda pessoa no mundo tem esse desejo, por isso que existem várias religiões. Porque a pessoa, ela quer se parecer com Deus, ela faz caridade para tentar se parecer com Deus, ela ajuda outras pessoas para tentar se parecer com Deus, mesmo que seja de forma subconsciente. O que ela quer é se parecer com Deus, porque você tem um espírito que foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Por isso, não vos conformeis com a maneira de pensar desse mundo. Não se acostumem com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 22, ainda na apostila. E nós já vimos que pelo sangue de Jesus, nós fomos reconciliados, então nós podemos nos aproximar de Deus. E Hebreus capítulo 10, verso 22 diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Aí já pode puxar Hebreus capítulo 11, verso 6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, ou na Bíblia em inglês, na King James, diz deve crer que Ele é. Deve crer que Deus é. E se Deus é, Ele vai tornando você como Ele é. Se Ele é amor, Ele colocou em você o fruto do Espírito, que é amor. Se Deus é um Deus paciente, o que é isso, hein? Ele esperou 40 anos para uma nova geração, para que Ele pudesse usar novas pessoas que crescem, para que Ele pudesse usar Josué e Caleb. E Ele colocou essa força, essa tenacidade no coração de Josué e Caleb, que foram até o final. Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. O que é o coração? O coração é o homem interior, ok? É o teu mundo interior, onde está lá presente o espírito e a alma. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então puxa uma notinha aí na sua apostila aí do lado, dizendo assim: é a condição interior, mais a atitude exterior. É a condição interior, o coração purificado, a condição interior, mais a atitude exterior. O corpo sendo lavado. Nós fomos criados para refletirmos a glória de Deus. Então aquilo que está dentro de você, essa nova natureza lavada, regenerada, transformada, as pessoas têm que ver isso.
Então, o processo de santificação é um processo onde nós vamos ajustando a nossa mentalidade a um novo padrão de pensar, a um novo padrão de falar, a um novo padrão de agir, a um novo padrão de andar, a um novo estilo de vida. É o dentro se tornando fora, é o interior sendo visto no exterior. João capítulo 15, verso 3. Olha só que declaração. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Essa palavra que vocês estão ouvindo aqui hoje está lavando a mentalidade de vocês. Está lavando, tirando as impurezas, tirando as concepções erradas. Pastor, eu já ouvi isso. Amém. Você lava o chão da sua casa hoje, não vai deixar para lavar daqui a 5 anos. Você vai tomar banho hoje e vai tomar banho amanhã. Que alguém diga aleluia. Pastor, nem suei. Eu brincava com a minha mãe assim, que eu não gostava de tomar banho. Então chegava do futebol, quando você saía do futebol você estava pingando. Quando você chegava em casa, você já chegava seco. Aí, nem suei, para que eu vou tomar banho? Tem gente que acha que não precisa ler a palavra, por quê? Porque nem suei. Já li, pastor. Mas não é uma leitura casual, gente. Nós precisamos da meditação. Eu preciso que, ao ler, o Espírito Santo fale comigo. E é isso que torna a palavra revelada dentro do meu coração. Não é você, por si só, se dizendo que em você é lindão. É você deixar a tua esposa falar isso para você. Isso faz toda a diferença. O que é isso? É o Espírito Santo falando com você. Gente, é muito legal. O pastor está falando, o pastor está ensinando. Mas eu vou te dizer, quando você vai para casa e você ouve a voz do Espírito Santo falando com você, é diferente, não é? A gente sabe, a gente é apenas um veículo. Sabe, eu estou falando aqui e eu sei que o Espírito Santo, se você está com o teu coração aberto, o Espírito Santo está falando contigo. E a maior alegria é com que você consiga ouvir a voz do Espírito Santo mais do que a minha. O Espírito Santo vai ministrando ao teu coração e vai te lembrando um montão de coisa. Já leu a Bíblia e você fala assim, vou gastar 15 minutos lendo a Bíblia. Aí um verso puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. Você já gastou 1 hora lendo a Bíblia e não consegue parar de ler porque o Espírito Santo vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Essa é a maior realidade do crente. Nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Conseguimos. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, a gente está vendo que a bacia de bronze, ela está ali no átrio. Quais são os 2 utensílios que existem ali no átrio? O altar de bronze e a bacia de bronze. Então, aí na sua apostila, o ponto número 2, vai dizer que existe uma conexão entre os dois. Ok? Há uma conexão entre o altar de bronze e a bacia de bronze. Eu já falei para você que no bronze do altar, o pecado estava sendo julgado. Na bacia de bronze, você quando olha para o bronze, você lembra que o seu pecado foi julgado. Então qual é a conexão entre o sangue e a água? Qual é a conexão? Veja aí na sua apostila, olha só. Há uma conexão divina entre o sangue e a água, entre o altar e a bacia. Ambos saíram dos lados de Jesus na cruz. Sangue e água. Olha só que interessante. Sangue e água saiu de Jesus. Esses 2 são agentes purificadores. Deus nos santifica com o sangue. E nós nos santificamos com a água. O altar era para o pecador, era para a natureza do pecado, mas a bacia é para o pecado. Porque a Bíblia diz, minha gente, que a gente continua falhando, é ou não é? Você vira e mexe, você não dá uma topada espiritual aí não? Não dá não? O pecado é uma topada espiritual, você não dá uma topada espiritual não? Fala mal do pastor, calma. Fala mal do irmão, e é grosso com alguém.
Você é topado espiritual, um topadão, né? Caramba! A Bíblia fala que você tem que suportar o teu irmão. Você vira as costas para ele. Deus não te criou para isso. Deus te criou para suportar uns aos outros. A bacia de bronze vai te mostrar que você foi feito para suportar. E ela vai começar a limpar essa consciência do pecado. Então, o altar era para o pecador, era para a natureza do pecado. A bacia é para o pecado, para as falhas. No Velho Testamento, gente, a palavra, não sei se eu já falei isso para você, mas a palavra mais forte no Velho Testamento, para o que a gente chama de pecado, é iniquidade. Iniquidade era a natureza pecadora. O pecado no Velho Testamento, a palavra pecado, tem a ver com falhas. No Velho Testamento, a palavra mais forte não é a palavra pecado. Quando você vira a palavra pecado na Bíblia, não é a palavra mais forte. A palavra mais forte no hebraico é iniquidade. Iniquidade tem a ver com a natureza. Terceiro pontinho aí. O primeiro era para expiação. Nós vimos substituição e satisfação da justiça. E o outro para purificação. O sangue é para purificação inicial. E a água para purificação contínua. No altar, fomos justificados dos nossos pecados. E na bacia, somos santificados ao Senhor. Maravilhoso a gente poder saber isso, gente. Que os nossos pecados ficaram para trás. E hoje nós continuamente nos lavamos e continuamente nos lembramos que nós somos dele, gente. Nós somos dele, gente. Ponto número 3. Ministério está conectado com pureza. Quando a gente começou a ler, eu não sei se você notou, mas eu dei ênfase em 2 palavras. Diz que a água era usada para lavar as mãos e os pés. Era usado para lavar o nosso serviço, o nosso ministério como filhos de Deus, como sacerdotes que nós somos, e a nossa caminhada cristã. Então, gente, através das nossas vidas puras, os nossos pensamentos, as nossas intenções, a nossa mentalidade são como instrumentos afiados ou afinados para o reino de Deus. Quanto mais eu vou afinando o meu pensamento com o pensamento de Deus, mais fácil é Deus me usar. Olha só como é que é muito difícil às vezes quando Deus quer te usar, Ele fala: Pastor Maurício, vou te usar para trazer uma palavra evangelística que vai salvar. Mas eu não sou evangelista. Aí Deus fala assim: não, mas meu espírito está em você. Não, mas eu não sou muito, Deus, eu não sou muito confortável. E você sabe que Deus vai tentando, né? Deus vai tentando. Moisés, você vai ser meu representante. Quem? Eu? Eu não sei falar muito bem. Ah, não tem problema não. Arão, chega mais aí. Olha só, Arão vai ser sua boca. Ah, então tá bom, né? Se é assim, então vai. E Deus vai tentando, porque Deus não desiste de você. A palavra que Ele depositou dentro de você, lembra que nós falamos? Ele vela pela sua palavra. Ele se dobra diante da sua própria palavra para fazer a sua palavra se cumprir na sua vida. Então os nossos pensamentos podem sim limitar a Deus. Nós vimos isso quando nós falamos na aula de a vitória da gratidão. Que os nossos pensamentos, muitas vezes de ingratidão, limitam a ação de Deus na nossa vida. E quando nós estamos ministrando, nós devemos saber que Deus fala conosco. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando eu estou ministrando, às vezes você está ministrando um louvor e Deus te dá uma palavra para você dar. E aí já me perguntaram, como é que você sabe que essa é uma palavra de Deus? Cara, primeiro eu tenho que ter paz no meu coração. Segundo, está em linha com a palavra de Deus. Ah, mas como é que é uma palavra? Não sei. Não sei se é específica, não sei se é para alguém. Deus botou aquela palavra no meu coração e o meu negócio é colocar ela para frente. Então eu coloco ela para frente. Ah, você sabe se vai ter resultado? Não sei. Eu só sei que a palavra de Deus nunca volta vazia.
Se for para alguém, eu libero, vai chegar no coração e vai liberar. Eu não, quando Deus me dá a palavra, eu não fico perguntando para, será que é de Deus? Será que não é de Deus? Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Eu checo logo com o meu coração. Olha a bacia. Eu checo com o meu coração, deixa eu ver se está em linha com a palavra. Eu posso falar, cara. Se o Espírito Santo está em mim, e esse é o mesmo Espírito que vinha sobre os profetas, eu vou abrir os meus lábios e eu vou ser usado como profeta aqui, agora. E no meio da ministração, às vezes é uma coisa simples, gente. Às vezes é uma coisa assim, Deus coloca no teu coração para você dizer, o Senhor já perdoou todos os teus pecados, você não precisa andar com essa culpa, você não precisa andar com condenação, você não precisa andar com esse peso, você está liberando, mas se eu ficar pensando, será que eu vou, será que eu não vou, eu sou digno ou não sou digno, mas espera aí, eu não sou profeta, o Bené que é profeta, então acho que eu tenho que chamar ele para poder vir, Deus está te usando na hora, gente, levanta a tua cabeça, você é sacerdote. Vamos bater nessa tecla aí, você é sacerdote. Deus entregou um ministério para que você abra os teus lábios e você seja usada. Levanta os teus olhos, vê quem você é em Cristo Jesus. Então, gente, quando nós pensamos nisso, presta atenção, olha só o que o Espírito Santo me disse enquanto eu estava me preparando, olha só. Não permita que o seu ministério como sacerdote, que o seu serviço a Deus seja algo contaminado. Não permita que o seu ministério como sacerdote, que o seu serviço a Deus seja algo contaminado. A gente tem que prestar atenção. Eu acabei de ler para você que o sangue era purificação inicial. A água é purificação contínua. Continuamente eu tenho que estar lendo a palavra. Continuamente eu tenho que estar revendo quem eu sou em Cristo Jesus, a imagem de quem Ele é. Continuamente, gente. O que pode estar contaminado? Anota aí. Motivação. A minha motivação pode estar contaminada. Motivação. Vou colocar aqui alguns versos para você. Você vai lá em casa, vai se desfrutar. Você tem aí uma semana para pensar nisso. Motivação. 1 Crônicas 28, verso 9. Será que o meu prazer está contaminado? Será que eu já estou fazendo o que eu estou fazendo porque eu tenho que fazer? Salmo capítulo 1, verso 2, Salmo 112, verso 1. 28, 9. Salmo, 1 Crônicas 28, 9, Salmo 1, 2, 112, 1. E será que os meus desejos, Salmo 38, 9, estão contaminados? Qual é a minha motivação para eu ministrar a outros? Será que eu estou tendo prazer? Quando você olha para a bacia de bronze, quando você olha para a palavra, que é um espelho, você tem se deixado limpar ou você está lendo a palavra de forma religiosa? Motivação, 1 Crônicas 28, 9, prazer, Salmo 1, verso 2, Salmo 112, verso 1, e o nosso desejo, Salmo 38, 9. Abre aí comigo em 2, está na sua apostila, 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3, 18. A nossa adoração, gente, tem que ser uma adoração purificada. Nós temos que continuamente mostrar para o mundo que a nossa consciência
está lavada por essa palavra. E 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, vai dizer: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando. E contemplar é fixar atenção. Santificação vai demandar que você fixe a sua atenção. Contempla, observando com cuidado. Contemplar é observar com cuidado. Mulher geralmente gosta de fazer isso, né? Chega na festa, já quer saber se a outra está com o mesmo vestido. Se for parecido, no mínimo 5 minutos, olhando, deixa eu ver o vestido, o sapato. Tá legal, tá liberada, pode andar. Contemplando. Contemplando como por espelho, o quê? A glória do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, quanto mais você contempla quem você é em Cristo, mais você vai se parecendo com Ele. Quanto mais você contempla a obra de expiação de Jesus, a obra de substituição, de salvação, mais você ministra com base naquilo que Deus já fez por você. E você passa adiante. Você trata outros sacerdotes da mesma maneira como sacerdotes que são, capacitados para ouvir também a voz de Deus. Cada um de vocês aqui está sendo treinado, está revendo esses conceitos, para que você possa chegar aonde você esteja e ministrar dessa forma, ajudar pessoas a se verem como Jesus as vê. Levar pessoas à bacia de bronze e falar: está vendo essa imagem aqui? Esse aqui é Jesus sendo formado em você. Como você faz isso? Na palavra. Até a nossa própria interpretação do Velho Testamento está com base no Novo Testamento, para que a gente apresente um Jesus ressurreto, e não um Jesus que está por vir, um Jesus que já veio, um Jesus ressuscitado, um Jesus glorioso, uma nova aliança baseada em superiores promessas. Essa é a nossa ministração, gente. Não é a ministração que mata, é a ministração que vivifica. Nós não somos feitos segundo o primeiro Adão, que era ser vivente. Nós somos baseados no segundo Adão, que é espírito vivificador. Você tem aí dentro de você a unção para vivificar. Você tem um relacionamento com Deus e a autorização para trazer vida, e vida em abundância. Você tem isso dentro de você, gente. Eu já falei para você, quando eu ministro, eu espero que vida venha à tona. Eu espero que vida venha à tona. É uma expectativa no meu coração. É uma expectativa de ver a vida brotando de dentro de vocês. De ver a revelação brotando de dentro de vocês. De ver o fruto do Espírito brotando de dentro de vocês. Por fim, João capítulo 13. Olha só que história interessante. Jesus aqui em João capítulo 13, ele estava preparando os seus discípulos para irem e partirem no nome dele. João capítulo 13. Jesus aqui ministra aos seus discípulos dizendo assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois.
Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Pedro extremista, né? Já que você quer lavar o pé, faz serviço completo. Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Lava tudo, banho completo. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, não necessita de lavar, senão os pés. O que Jesus estava dizendo? Você já se lavou naquele banho inicial do relacionamento comigo. Tudo que você precisa agora é ser comissionado. E se você vai ser comissionado, eu preciso lavar os seus pés, bacia de bronze. Eu preciso lavar os seus pés. Quanto mais estais todo limpo. E João capítulo 15, o que Jesus falou? Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Jesus passou 3 anos e meio limpando aqueles homens de dentro para fora. Depois a única coisa que faltou foi limpar os pés dele, consagrando os discípulos a serem o quê? Sacerdotes. Os discípulos foram como sacerdotes. E aí ele comissiona os discípulos em Mateus 28, diz: ide, portanto, e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco. Eu estarei convosco. Então, minha gente, o Espírito Santo está nos chamando para que nós possamos lavar os pés, e nós possamos lavar os pés dos nossos irmãos. Você não precisa chegar e lavar o pé fisicamente, não precisa disso. O lavar os pés é trazer a consciência de quem eles são em Cristo Jesus, que eles estão capacitados para fazer a obra do ministério. É isso, é andar como nova criatura, é viver como nova criatura. Todo o átrio, então, gente, fala de uma preparação para nós podermos nos relacionar com Deus cada vez mais. Ou seja, a gente foi purificado do pecado, nós estamos sendo purificados da sujeira do pecado, para que eu possa me relacionar com Deus cada vez mais. E é isso que o átrio faz. O sangue fala da barreira do pecado. E a água fala da limpeza, da sujeira do pecado. A bacia de bronze. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que ministra aos nossos corações. Obrigado por lavar os nossos pés nessa noite. Obrigado por lavar, Senhor, a consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por lavar, Senhor, a consciência de que nós somos a tua imagem e semelhança. E nessa noite não seria diferente, Senhor. Obrigado por repetir mais uma vez, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir sempre, Senhor, que tu estás conosco. Pai, obrigado porque tua vara e o teu cajado, o teu Espírito nos consolam, nos motiva, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós somos chamados de sacerdotes. Sacerdotes para a tua honra, para a tua glória, no nome maravilhoso de Jesus. Diga amém.